Flamengo desiste de Cauã Elias do Shakhtar Donetsk. BAP admite erro em vender Juninho Churek. Pedro terá chance de ouro contra o Atlético Paranaense domingo. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir nesse sábado, já deixa o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês nessa manhã aquela palavra de meditação que está em Jeremias 29, versículo 13, que diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que esse venha a ser o melhor sábado de todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Meus queridos, trazer informações aqui para vocês, né? Flamengo que realiza o último treino hoje, antes da viagem aí para poder enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Depois aí da eliminação da Copa do Brasil, o elenco do Flamengo se reapresentou ontem no CT Ninho do Urubu, né? Fez o primeiro treino, porém os jogadores que foram titulares contra o Vitória fizeram apenas trabalho regenerativo na academia, ou seja, nem todos os jogadores treinaram, tiveram treino tático e técnico com Leonardo Jardim. Porém, hoje, sábado, o treino que está marcado para as 15 horas, o técnico Leonardo Jardim terá à sua disposição todo o elenco. No treino de hoje, Leonardo Jardim vai definir os 11 iniciais. Lembrando que ele deve fazer aquela ativação muscular antes da partida, tá? Assim que eu tiver informações sobre isso, estarei trazendo com vocês. O jogo do Flamengo será na Arena da Baixada às 19h30, com transmissão exclusiva do Sport TV e no Premier, no Pay-Per-View. E a CBF definiu aí o árbitro para essa partida. Será o Rafael Rodrigo Klein, que vai comandar essa partida. Meu Deus do céu. A CBF, a gente quer ajudar a CBF, mas não tem como não, né? Eles conseguem se complicar cada vez mais. O porquê eu estou falando isso aqui está na nossa página Maurício Paula Santos, matéria completa. Talvez eu traga no vídeo de hoje à tarde, tá? Bom, rapaz, antes de falar mais aqui sobre Flamengo e Atlético Paranaense, que terá a presença ilustre do italiano Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, que estará lá observando essa partida, será uma chance de ouro para Pedro. É mesmo. Pedro aí que pode, nesse jogo, carimbar a sua ida para a Copa do Mundo, para ser convocado para a seleção brasileira. Tá? É a última partida que Carlo Ancelotti irá acompanhar em loco, ou seja, presencialmente, porque na segunda-feira ele já convoca os 26 que irão para a Copa do Mundo. Os 26, a lista dos 26 convocados sairá, se eu não me engano, às 15 horas, na parte da tarde de segunda-feira. E Pedro pode estar aí entre esses jogadores. Lembrando que o Flamengo é que tem o maior número de jogadores na pré-lista, tanto da seleção brasileira, que são 7, aí tem a seleção do Uruguai, seleção chilena, seleção da Colômbia. Então vamos aguardar e vamos ver quais são os jogadores do Flamengo que irão para a lista oficial para suas respectivas seleções. Bom, o Flamengo tem um problema seríssimo no seu elenco. Vários jogadores aí com 30 anos ou mais, dá quase uns 12 jogadores, praticamente um time inteiro. Eu vou trazer essa informação para vocês e alguns jogadores que têm 30 ou mais. Em 2026, o Flamengo aí mantém um elenco experiente, com diversos jogadores na faixa de 30 anos ou mais, incluindo aí Alexandro. Alexandro tem 35 anos, Léo Pereira tem 30 anos, Léo Ortiz tem 30 anos, Bruno Henrique, 35, Danilo, 34, Jorginho, 34, Eric Pulgar, 32, Guilhermo Varela, 32, Jorge de Arrascaeta, 31. Esses são uns dos jogadores que estão nessa faixa etária. E isso aí leva a uma grande discussão.
há necessidade de reformulação no elenco. Mas PQD, você está falando que os jogadores com 30 anos ou mais não prestam para jogar no Flamengo? Cara, futebol é um esporte de alto rendimento, tá? O jogador, quando chega nessa casa de 30 a 35 anos, ele está sobrecarregado de experiência. Porém, alguns comandos o corpo já não obedece mais, tá? Outro problema seríssimo, tem que haver um controle de carga. Não são todas as partidas que esses jogadores podem atuar. Outro ponto, se jogarem muito, o que acontece? Pode se lesionar, tá? Havendo lesão de jogadores 30 ou mais, eles levam maior tempo de recuperação dessas lesões. Então, o BAP já havia falado que a intenção dele é contratar jogadores até 26 anos de idade, para ir começando a mesclar juventude com experiência. Coloquei bem claro para vocês, não estou dizendo que esses jogadores não são bons, não prestam mais, mas tem uma probabilidade muito maior de sofrer uma lesão e quando sofrem lesões, demora muito mais a se recuperar. Ao contrário de jogadores aí com 25, 26, 27 anos de idade. Então o Flamengo tem esse problema no seu elenco, quase 12 jogadores com 30 ou mais. Então tem sim e precisa urgentemente fazer uma reformulação, rejuvenescer esse elenco. Então vamos para outras informações aqui que tem muitas coisas para trazer para vocês. E o Flamengo aí desistiu de tentar contratar Cauã Elias, do Shakhtar Donetsk, cria do Fluminense. De acordo aí com informações apuradas pela equipe de reportagem da ESPN, a contratação está praticamente descartada após o Shakhtar Donetsk fazer uma atualização sobre os valores preteridos pelo jogador. Cauã Elias não deve retornar ao futebol brasileiro nesse momento. A tendência é que ele siga na Europa após interesse de gigantes europeus. A ESPN revelou também que o atacante formado pelo Fluminense deve ser negociado com alguma coisa em torno de 40 milhões de euros, que na cotação atual hoje é 236 milhões. Sendo assim, dificilmente o Flamengo toparia entrar nessa disputa. Valor muito alto. 40 milhões de euros, hoje 236 milhões de reais na cotação. Amanhã sabemos que há esse aumento praticamente diário do euro, amanhã já vai estar mais, depois de amanhã. Então, quando chegar a abertura da janela de transferência, esses 40 milhões de euros vai estar aí na casa de quase 240 milhões de reais. Então, sendo assim, o Flamengo desistiu dessa contratação. Voltando aqui a falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense, todos os ingressos destinados para a torcida visitante, ou seja, para a torcida do mais querido, esgotaram. Não tem mais ingressos para o jogo Flamengo e Atlético Paranaense. O clube paranaense aí definiu os preços dos ingressos para o setor visitante, R$100 a meia e R$200 a inteira, tá? Bom, outra informação aqui de ingresso é com relação Flamengo e Palmeiras, tá? Ainda há ingressos disponíveis para esse jogo, tá? Reformulando. Ingressos para Flamengo e Palmeiras, sábado no Maracanã, às 21 horas, estão esgotados. Ingresso que tem ainda disponível é para Flamengo e Estudiantes pela Libertadores das Américas. Falar em Libertadores das Américas, Flamengo terá aí 3 jogos muito importantes contra o Atlético Paranaense, buscando manter ou diminuir a distância para o Palmeiras. Jogo no meio de semana pela Libertadores das Américas. Flamengo ainda não ganhou os pontos da confusão que houve lá, né, na terra da Shakira, na Colômbia. A Conmebol deu até o dia 19 para que Flamengo e o time mandante apresentem as suas defesas e justificando o motivo do jogo ter sido cancelado, tá? Ou seja, até o dia 26, que é o último jogo da fase de grupos,
a Conmebol terá que definir com relação a esse WO, tá? Agora tem um jogo importantíssimo no sábado da semana que vem contra o Palmeiras. Jogo esse aí que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro antes da paralisação para a data FIFA. Lembrando, o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Esse jogo só será realizado após o término da Copa do Mundo de Seleções. Beleza? Ficamos entendidos aqui? Bom, então vamos seguir aqui com mais informações com relação ao Flamengo. Bom, tivemos uma boa notícia ontem, sexta-feira. Eric Pulgar e Lucas Paquetá treinaram normalmente com o elenco e podem ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. A definição será no treino de hoje à tarde. Lembrando, Jorginho e Everton Araújo estão suspensos pelo 3º cartão amarelo e vão desfalcar o Flamengo. Então, o retorno desses dois atletas seria muito bom e muito importante. Quem tem mais probabilidade de voltar nesse jogo é Eric Pulgar, tá? Que assumiria uma dessas vagas. O outro problema que nós temos é com o Nicolas de la Cruz. Por conta do problema crônico que ele tem no joelho, ele geralmente não atua em gramado sintético. Então, dificilmente, ele talvez não seja nem relacionado para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Lembrando, o gramado lá é de plástico e o Nicolas de la Cruz sempre é preservado. Outro assunto que eu tenho para tratar com vocês é que o Flamengo definiu planejamento para a pausa do calendário durante a Copa do Mundo. A diretoria, junto com a comissão técnica de Leonardo Jardim, trabalha aí com a realização de uma intertemporada na Argentina, visando recuperação física, ajustes táticos e observação de atletas da base. O Flamengo vai ter desfalque de vários jogadores que serão convocados. Então, para que o treino seja feito de uma maneira adequada, jogadores da categoria de base irão integrar o profissional para poder completar, tá? Bom, o elenco entrará de férias após a partida contra o Curitiba, marcada para o dia 30 de maio, e a previsão é de aproximadamente 15 dias de descanso antes da reapresentação no Ninho do Urubu. Lembrando que o elenco do Flamengo não tirou 30 dias de férias completas esse ano, tiveram que voltar antes. Bom, após o retorno, a delegação seguirá para a Argentina, hoje considerada a principal opção para sediar os treinamentos por conta da logística e das estruturas. A comissão técnica também pretende realizar ao menos um amistoso preparatório antes de retomada oficial das competições prevista para o dia 22 de julho. Com até 12 jogadores envolvidos na pré-lista do Mundial, incluindo 7 nomes ligados à seleção brasileira, o período será utilizado para integrar e avaliar jovens da categoria de base, como eu havia falado. Internamente, o entendimento é de que a pausa será importante para Leonardo Jardim aprofundar a implementação da sua metodologia de trabalho, além de recuperar fisicamente parte do elenco após sequência intensa de jogos no semestre. Bom, estava rolando um papo aí também que haveria um torneio entre Flamengo, Corinthians, Grêmio e um outro clube que não foi revelado o nome, nesse período da paralisação aí da data FIFA, que seria lá em Brasília. Mas, pelo jeito aqui, o Flamengo vai levar a sua preparação para a Argentina, vai dar 15 dias de férias para os jogadores e vai ter essa intertemporada lá na Argentina. Bom, provavelmente esse torneio aí não vai rolar. Bom, mudando aqui de assunto, presidente BAP do Flamengo admitiu erro na venda de Juninho Churek. É isso aí. Vamos para as aspas do presidente do Flamengo, o BAP. Eu estou muito satisfeito com as contratações que a gente fez desde que eu assumi o clube. Até uma que não deu certo, como a do Juninho. Eu entendo que não foi por causa do atleta, foi um erro nosso. Léo Pereira demorou quanto tempo para ser abraçado pela torcida do Flamengo? 1 ano e meio. Michael, mais de 1 ano. Rodinei, quase 2 anos. E o Pulgar, 1 ano. É que hoje o jogador chega e todo mundo quer que ele chegue voando, arrebentando a boca do balão. Não é simples jogar em um clube como o Flamengo. Nível de exposição, de cobrança e pressão é um pacote, fecha aspas, disse o presidente do Flamengo aí na última quinta-feira para o videocast Sport Insider
no canal N, no Esporte, no YouTube. É isso mesmo. Juninho está arrebentando lá no México, fazendo vários gols, dando assistência, ganhando o prêmio de melhor jogador em campo. Só que aqui não teve paciência, o técnico Felipe Luiz não dava oportunidade para o jogador, assim como aconteceu com outros tantos, né? E eu acho que com o Leonardo Jardim ele deveria ser mais utilizado, mas isso não aconteceu. Fazer o quê? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Sendo assim, eu, Amaurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.